Catius Ayala. Meus amigos, então, hoje nós temos aqui conosco, até agora, nós temos aqui a pastora Cláudia Gaspar, e nós temos aqui a nossa querida também Maria, a sacerdotisa Maria Eduarda, nós temos também a sacerdotisa Julinha. E eu vou começar aqui com a comunhão, e a comunhão foi feita pela sacerdotisa Julinha. Um momento, por favor. Paz do Senhor, que a paz de Jesus Cristo seja sobre todos vocês. A palavra de hoje é em Oséias, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Até aqui. Essa palavra que Oséias está trazendo aqui fala sobre o deserto e, no fim, a porta de esperança que está nos aguardando. Então, nós devemos entender que Deus tem formas diferentes, tem meios diferentes para falar conosco. Ele usou de várias maneiras aqui para falar com o seu povo nessa época, para falar com Israel. E ele usa essa metodologia para se revelar a nós. Mas voltando aqui a Israel, o povo de Israel, os judeus, sempre viveu, infelizmente, ao longo de sua jornada, tendo momentos espirituais altos e baixos. Ou seja, eles não eram um povo que vivia uma estabilidade espiritual. Havia momentos que eles estavam mais próximos de Deus, obedeciam a Deus, escutavam a voz de Deus e se davam bem. Mas também havia momentos que eles se afastavam de Deus e queriam seguir o seu próprio caminho. E por causa disso, Deus os punia. Ele punia os judeus para que eles aprendessem uma lição. Vamos dar um exemplo aqui. O pai e a mãe, quando o filho vai lá e é rebelde. O normal é o pai e a mãe punir os filhos para que assim eles aprendam, para que eles sejam obedientes, para que eles voltem à razão e façam o que é certo. E Deus fazia desse jeito com o seu povo. Teve um momento que Deus ficou tão irritado com o seu povo, por causa dessas idas e vindas, da obediência e depois da desobediência, que teve um momento que ele ficou 400 anos em silêncio. E foi bem nessa época que os judeus, que o povo de Israel se tornou escravos do Egito. Ele ficou 400 anos sem enviar nenhum profeta para falar ao seu povo. E às vezes o Senhor usa de silêncio conosco. Nós temos que entender quando o Senhor está em silêncio. Então, quando o povo não estava mais aguentando, ele foi lá e ouviu o seu povo. E ele levantou Moisés para libertar o povo de Israel. Ele ouviu o clamor. O Senhor, ele é muito misericordioso conosco. Mesmo se a gente for infiel a ele, mesmo se a gente desistir dele, ele não desiste de nós. E se a gente se afastar dele, mesmo se a gente ficar longe de Deus, a partir do momento que a gente toma a decisão, se arrepende, se purifica, pede perdão e quer voltar para o Senhor, ele sempre está com os ouvidos atentos e os olhos atentos para nós. Ele envia ajuda. Ele não dá mais as costas, porque nós nos voltamos para ele. Nós estamos fazendo a vontade dele, que é se humilhar na presença dele, porque os humilhados serão exaltados. E o Senhor enviou Moisés e tirou o povo lá do faraó. Aconteceu várias coisas antes disso, não foi fácil, mas o foco aqui é que quando eles conseguiram sair do Egito, qual foi o lugar que o Senhor levou eles?
Exatamente, para o deserto. Mas por que o Senhor levou eles para o deserto se ele já estava passando tanta dificuldade vivendo lá em Israel? Ele levou para o deserto porque ele queria provar, ver o coração deles, ver como é que estava o coração deles antes deles pisarem na terra de Canaã. Aí a palavra do Senhor, ela diz assim, em Deuteronômio 8, do 2 ao 3. Ele explicando por que ele levou o povo para o deserto. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois sustentou com maná que nem vocês nem seus pais conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, antes de nós recebermos a bênção, o Senhor nos disciplina. Antes de pisarmos na terra prometida, o Senhor prova o nosso coração para saber se nós estamos prontos, para saber se nós estamos preparados para viver aquilo que Ele tem para nós. E não estava sendo muito diferente aqui, na época de Oséias. O povo de Israel aqui, eles estavam vivendo em adultério com os deuses falsos. Estavam se prostituindo com outros deuses e estavam trocando a divindade de Deus pelo de Baal. E o relacionamento que Deus quer conosco, que Ele quer com o seu povo, é de um relacionamento entre marido com sua mulher. E Deus usou aqui Oséias como modelo para mostrar para o povo que ele não estava gostando do que estava acontecendo. E ele foi ele desenhou, ele falou assim, vou desenhar aqui porque o povo não está entendendo que eu não abomino a adoração a outros deuses. E ele falou para Oséias casar com uma prostituta para ter filhos com ela, para mostrar que era assim que Israel estava fazendo com ele. E da mesma maneira, hoje, quando nós fazemos coisas, colocamos outras coisas em primeiro lugar e deixamos Deus de lado, Ele não é o nosso número 1, nós não amamos Ele acima de tudo e todas as coisas, mas a gente ama mais as coisas do mundo, é a mesma coisa. É como se a gente estivesse adorando outros deuses. Hoje não é uma pedra, uma estátua, mas é as coisas do mundo. Às vezes a pessoa prefere passar mais tempo no celular do que orando, do que lendo a palavra. Prefere passar mais tempo se divertindo, jogando videogame. Uma pessoa, por exemplo, prefere ficar jogando videogame, assistindo um filme o dia inteiro, do que estar na presença de Deus. É como se estivesse adorando outros deuses. Está se adulterando com deuses falsos. E Deus estava mostrando aqui que o fato de Oséias casar com uma prostituta, mesmo ela sendo infiel a ele continua amando ela e cuidando dela. Mesmo às vezes a gente não sendo fiel a Deus, ele continua sendo fiel a nós, ele não desiste de nós mesmo que a gente desista dele ou troca ele por outras coisas. Então ele leva a gente para o deserto por causa do amor que ele tem por nós. Por levar ao deserto, está mostrando, filho, eu te amo. Você precisa disso, você precisa ser purificado. Porque o deserto não é lugar de punição. Deserto é lugar de cura. Deserto é lugar de ter um encontro a sós com Deus. É lugar de testar o seu coração. Deserto é lugar de preparação para moldar o nosso caráter, para que a gente tenha o caráter de Deus e que a gente esteja pronto para entrar na nossa terra prometida. O deserto, ele é lugar de que a gente se torna dependente de Deus. Você olha no deserto, você olha quando você está numa dificuldade, você não tem mais nada, não tem ninguém, está sem dinheiro, está cheio de problemas. Você não tem a Deus. E é isso que Ele quer, que a gente só tenha Ele, que a gente só dependa dEle. E o deserto faz isso.
O deserto faz a gente depender totalmente de Deus. O deserto nos prepara. Lembra que Jesus falou, crianças, que as crianças, elas são o reino dos céus. Para elas é mais fácil entrar no reino dos céus do que nós humanos, que somos cheios de falhas pecadores. Por quê? Por que para elas pertence o reino dos céus? Porque elas dependem dos seus pais. E nós também temos que depender do nosso pai. Não é uma pessoa sem falhas, não é uma pessoa perfeita que vai para o céu, mas é uma pessoa que depende totalmente de Deus, que sabe, Senhor, eu só vou estar nos teus pés, aí morando contigo no céu, eu só vou estar aí por sua causa. Não é por obras que nós vamos ser salvos, mas é por causa de Cristo. É pelo sacrifício de Cristo, depende de Deus. Não depende de nós a salvação. Então, quando a gente entende isso, que vai entrar no reino de Deus por causa do Senhor, por causa do sacrifício de Jesus, por causa de que Cristo fez por nós, deixar isso bem esclarecido, aí sim o reino do céu nos pertencerá, porque nós seremos como criança, mas depende do nosso Deus, depende do nosso Pai. A criança, quando acontece alguma coisa, eu não vou resolver assim por minha própria inteligência, não. Quer dizer, quando a criança tem algum problema, ela vai lá e pede ajuda para o pai. A gente tem que ser a mesma coisa também. A gente tem que pedir ajuda para o nosso pai, não querer achar, eu sou mais poderoso, mais inteligente, eu consigo resolver isso sozinho. Não. Nós temos que pedir ajuda para o nosso Deus e mostrar para ele, pai, senti, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então, Jesus também foi atraído para o deserto. O Senhor nos atrai para o deserto para nos fortalecer, para nos preparar para o que está por vir. Jesus foi atraído e ficou 40 dias, 40 noites. E sabe o que aconteceu no final? Ele saiu vitorioso. E se nós temos Cristo em nós, nós também somos vitoriosos. Nós temos que entender que o deserto é uma chance da gente se limpar e se purificar e estar pronto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Então, para finalizar aqui, como diz em Jeremias, em 29:11, fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, o que a gente vai fazer quando estiver no deserto? Como diz lá o louvor lá do Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos passar pelo deserto dando glórias a Deus? Ou vamos murmurar? Só lembre que o povo hebreu murmurou e ficou 40 anos no deserto. E muitos deles, a maioria deles acabou morrendo no deserto e não pisou na terra prometida. O que era para ter demorado apenas alguns dias de viagem, porque não era tão longe, demorou 40 anos por causa do coração duro deles. Então, em vez de ficar murmurando, reclamando, minha vida era melhor antes, em vez de você abrir a boca para relatar os fatos, abra a boca para adorar a Deus, abra a boca para glorificar e use a sua boca a seu favor para profetizar. Em vez de ficar relatando o que está acontecendo na sua vida, profetiza o que você deseja, porque a sua palavra vai ser que nem de Deus. Ela não voltará vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. Então entenda que o deserto é o lugar que o Senhor te atrai, como diz em Oséias 2:14, 14:15. Oséias 2:4, 5, 14:15. Perdão. Então Deus estava atraindo esse povo para o deserto. Para quê? Para falar com carinho. Porque o deserto é o lugar de você ter um encontro a sós com o Senhor. E o que vai acontecer? Ele vai devolver as suas vinhas e fará com que o vale de Acor, que significa a situação difícil, o vale da falta de graça, ele vai transformar ela em uma porta de esperança. E ali
me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamarás mais meu Senhor. Então, o Senhor tem planos lindos para nós. Vamos entender quando a gente estiver numa situação. Em vez de ficar reclamando ou murmurando, vamos passar por esse tipo de situação, dando glórias a Deus, se entregando totalmente a Deus, dependendo totalmente dele. Porque você vai sair de lá vitoriosa, assim como Jesus saiu vitorioso dos 40 dias e 40 noites e conseguiu viver uma vida extraordinária nas mãos do Senhor, curando, libertando, fazendo a vontade de Deus. E hoje está lá ao lado dele, no trono, ao lado direito. E esta terra é um deserto. Mas só que o que está nos aguardando? O reino de Deus está nos aguardando, a nossa casa espiritual, uma mansão espiritual lá nos céus. Então, vamos passar por esse deserto, se preparando, se purificando, ter encontro a sós com o Senhor, dependendo do Senhor, para que a gente viva o extraordinário de Deus, para que a gente seja aprovado, para que a gente seja refinado e limpo e seja pronto para pisar na terra prometida, para morar com o Senhor todos os dias. E esta palavra que eu deixo aqui para todos, que essa palavra edifique a todos. Deus abençoe e obrigada pela oportunidade. Amém, amém, amém. Aqui nós ouvimos, então, aqui a nossa sacerdotisa Julinha. Então, aqui foi a mensagem, ela não escuta. Ela mandou uma mensagem que ela faz com a família dela todo dia de manhã. E vamos fazer a comunhão aqui, amados. Obrigado, Pai, pelo teu pão, que o Senhor tem feito por nós, Pai. Em nome de Jesus, vamos comer o pão. Obrigado, Pai. Obrigado, então, pelo seu sangue derramado por nós, Pai. Muito obrigado pela mensagem que o Senhor tem trazido para nós, pela sacerdotisa Julinha Souza. Muito obrigado, Senhor. Vamos beber o vinho. Amém, amém, amém. Nós muito obrigado, nossa sacerdotisa Julinha